Ó Deus de visões, peço para revelar as coisas que mostraste a João em visão. Revela para nós aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Como está você? Graças a Deus, eu estou bem, graças a Deus. Aleluia. Eu vim trazer uma experiência de vida, vim trazer uma revelação, uma palavra bíblica, um direcionamento para quem acredita na Bíblia, em Deus, e para quem precisa e para quem quer. Muitos precisam, mas não querem. Muitos querem. Paz do Senhor, meu amigo, irmão Osmar. Louvado seja Deus, estamos aqui só vitória. Meu irmão de São Paulo nos acompanhando e os demais que estão entrando. Eu tenho uma experiência para te contar. A Bíblia diz, tanto em Isaías, que Deus disse que derramaria do Espírito dele sobre a terra, sobre o povo, né? Que a terra somos nós. E muitos teriam visões e sonhos. Ou seja, os jovens teriam visões, sonhos, os idosos também. Também nos livros do apóstolo Paulo, nos fala sobre dons. E Deus deu aos que buscam sua presença as visões. Não é adivinhação, viu? Porque do outro lado, do lado escuro, o diabo também dá adivinhação para os dele. Mas sempre é duvidoso. Tem passagens na Bíblia que o espírito de adivinhação foi expulso pelo apóstolo Paulo. Mas eu vim falar de revelações de Deus. Ou seja, mesmo que sejam revelações envolvendo o adversário, a revelação foi dada por Deus. E uma delas vai doer seus tímpanos. Mas eu vou te dizer, quem tem fé, receba aí e aplica e também pode passar para frente. Sabe, amados, quando as pessoas cometem coisas erradas, praticam coisas erradas, Deus me deu esse dom, não para me gloriar, porque se eu tiver de me gloriar, eu me gloriarei na cruz de Cristo, porque mérito ser humano não tem. Tudo é pela bondade de Deus. E se Deus também me der algo, tenha certeza que é para edificação da minha vida e muito mais dos que me ouvem. E veja bem, o que Deus me mostrou. Quando as pessoas cometem pecados, transgressões, fazem coisas erradas, e não precisa ser grandes coisas, coisas pequenas mesmo. Existem demônios, isto eu vi pelo dom de visão, demônios que vêm até a pessoa e ele amarra a pessoa. Você diz em algumas religiões sobre amarração, né? É outra coisa. O que os demônios fazem, literalmente, no mundo espiritual, né? É espiritual, mas acontece realmente na vida das pessoas que praticam coisas erradas. Mas então, irmã Luzinete, existe pessoa que não peca? Não existe. Existem pessoas que fraquejam, que têm seu momento de fraqueza. E é por isso que o sangue de Jesus foi derramado para purificar a partir do momento que você se arrepende e pede perdão a Deus. E é para isso que foi nos enviado o Espírito de Deus, o Espírito Santo, irmão Zezé, para nos fortalecer, para nos ajudar
E então depois, para confortar, consolar a alma, para que a gente não fique triste. Porque quem é fiel a Deus, quando cai em alguma falha, ele se entristece. E também é necessário que haja a vontade de conserto, a vontade de fazer direito. Porque Deus, neste momento, Deus não condena. Deus vê tudo, mas não condena. Ele oferece perdão, ajuda, para que cada um de nós tenhamos a chance e oportunidade de fazer certo, de fazer direito, de parar de errar o alvo. Quer dizer, de parar de pecar. Errar o alvo significa pecar, errar o alvo. Porque o nosso alvo, o alvo de todas as pessoas, é fazer o que é certo, não é verdade? Então a gente erra o alvo. E então, meus irmãos, voltando à visão, eu vi o mundo espiritual agindo na vida de pessoas que estavam cometendo falhas. Cada pecado é um tipo de amarra. E eu vi assim, mediante a falha, o inimigo vem e amarra as mãos da pessoa. É bem por isso que tem pessoas que ficam presas na vida em alguma área e não conseguem romper. Outro tipo de falha, ou conforme a falha, talvez a mesma falha, o inimigo faz assim, ó, ele vem e ele amarra assim, ó, os dois pés da pessoa. Eu vi, meus amados, eu não imaginei, eu não sonhei, eu não ouvi de ninguém. Vi, porque Deus me deu esta visão espiritual. Às vezes ele vem, amarra um pé só. Vi também que é quando a pessoa se prostitui. Sabe aquelas pessoas que se prostituem o tempo todo? Nunca param, nunca se arrependem, nunca mudam. Vive a vida assim, é amarrado pela cintura. Deus me mostrou. Eu vi alguém que se prostituía, pessoa que eu conheço na vida real, e que sei que se prostitui. Mas eu não sabia que era amarrada desse jeito. E no caso daquela mulher, que era uma mulher, um demônio amarrou ela pela cintura, colocou o laço, e aqui ele segura. Ele é quem maneja a vida da pessoa. E é por causa disso, irmã Lena, que muitas mulheres que estão na prostituição, que está na vida de um homem diferente por dia, por semana ou por mês, até mais, mas sempre um homem diferente, nunca o próprio marido. É por isso que elas não conseguem mesmo que queiram. Porque a partir de que começou a praticar e não se arrependeu e não parou, não buscou a Deus, o inimigo tem o controle da vida dela. É amarrada pela cintura. E pior, eu vi que da cintura para baixo dela, da prostituta, ou seja, da mulher que se prostitui, é seco, igual pé de galinha. Da cintura para cima, onde está o amarramento, uma corda e o inimigo segurando aqui, ó. Da cintura para cima é normal, mas da cintura para baixo é seco. E pasme você, o que eu vi também. A mesma pessoa amarrada pela cintura, comandada por Satanás, dominada pelo inimigo, lá no fundo, na alma dela, ela gritava, socorro. Ela gritava o nome de alguém para poder obter socorro. Mas o que vale é decisão e atitude de buscar a Deus, porque o único que pode libertar uma pessoa, uma mente presa no pecado, uma mente que de repente vai ficando normal e para a pessoa é bom, é como o porco se virando na lama. Ele gosta, ela gosta, é ali que ela e ele querem estar. Então, meus amados, um tipo de amarra é a da prostituição, é na cintura, e o inimigo não solta a corda, até que a pessoa clame a Deus, de verdade, com vontade de mudar. Outra amarra é os dois pés para que a pessoa não ande. Pense, uma pessoa amarrada,
por um ser espiritual que não é fraco. Nós estamos vivos com vitória porque Deus é bom conosco. Mas o inimigo da alma de cada um de nós não é bobo e não é fraco. Sabe, tem estratégia e tem força. Mas nós somos libertos pelo nome e sacrifício de sangue de Jesus. Por isso ele não tem domínio sobre os que se decidem por Jesus. E então, meus amados, a pessoa amarrada pelos 2 pés são as que praticam pecados, assim, né? Por gostar. Então, ela não consegue caminhar para frente. Luta e fica presa. Está presa. Está sendo comandada. Ela depende do pai da mentira, o diabo. E quando é amarrado por um pé só, por mais que tente andar, tudo isso eu vi. Por mais que tente andar, como ela vai a algum lugar, como ele vai chegar a algum lugar, se um dos pés está preso por um demônio do inferno. Irmã, você viu o demônio, irmã Luzinete? Como é? Eu quero te dizer que Deus me mostra o mundo espiritual dos 2 lados, tanto do lado do adversário, quanto do lado do céu. Remanai. Aleluia. Só que eu quero te dizer que do lado do adversário, Deus me poupa de ver a cara dele. Porque o pouco que vejo, quando consigo ver um pouquinho uma parte, é muito feio. Mesmo ele não se mostrando em visões pra gente, como ele é de verdade. Ele aparece sempre com aspecto de humano ou de animal. Porém, quando aparece com aspecto de gente, ele vira o rosto assim, ó, para você não olhar para o rosto dele. Até porque ele não suporta ver a glória, o brilho e a presença de Deus que habita em nós. Mas o pouco que pude ver do lado é tudo torto, é monstro. Por mais que ele tente aparecer em corpo bonito, a cara dele, se Deus abrir seus olhos para tu ver, é de monstro. Então, graças a Deus, o Senhor me poupa de ver a cara deles. Mas eu vejo a silhueta, vejo tudo mais. Que não dá para falar tudo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você quer caminhar tanto para o céu, quanto para a prosperidade, quanto para a felicidade, quanto para a paz, que é tudo que o ser humano precisa. Aleluia! O ser humano precisa de paz. Pode ter dinheiro, mas sem paz, né, irmão Osmar, irmã Lena e os demais? Sem paz não há vida. Pode ter casa bonita, pode ter carro do ano, carro novo. Pode ter serviço bom, pode ter um salário grande, mas se você não tiver paz, você não vive. Glória a Deus que nos oferece paz e de graça. A única coisa que Deus pede para nós é obediência. Quando você se deleita na lama da prostituição, do roubo, do crime, da mentira, do engano, e de tudo mais, que existem muitas formas de pecado, não tem como ter paz. Disse meu Deus esses dias na igreja, através da palavra do pastor, que comunhão tem as trevas com a luz. Está escrito na Bíblia, Jesus dizendo. Então, ou a gente é luz, ou a gente é treva. Mas eu estava meditando aqui em casa, depois que cheguei do culto, no domingo, e me veio uma resposta tão linda, aleluia, cheia de esperança, que me alegrou. Isaías 60, como sempre digo, o mundo, as multidões em volta, estão na escuridão, mas sobre ti, quer dizer, sobre o povo de Deus, sobre quem serve a Deus, vem surgindo a glória do Senhor, aleluia. A glória de Deus vem descendo sobre ti. Quer dizer,
Onde Deus chega, ilumina o que está escuro. Onde Jesus chega, clareia o que está em trevas. Então, a luz não tem comunhão com as trevas, mas onde chega a luz, aleluia, o que é treva vira, se transforma em luz, em claridade. Então todos os que estão na escuridão hoje têm a oportunidade de vir para a luz de Cristo, de deixar a luz de Jesus entrar na sua vida. E então, aleluia, será liberto. O único que pode quebrar as amarras da sua vida é o poder e a ousadia e a autoridade do nome de Jesus. E como eu adquiro isso, irmã Luzinete? Eu não vou dizer para você, você precisa aceitar Jesus, porque ninguém obriga ninguém. Se Deus te deu a oportunidade de decidir, não sou eu que vou dizer que tu és obrigado ou obrigada. Mas tem uma coisa, se você quiser, Jesus te espera para com a luz dele iluminar a sua vida. E quando ele iluminar a sua vida, você vai passar a enxergar o que realmente é certo e o que realmente é errado. Mas ele mesmo te libertará de todas as amarras. Não é passe nas religiões africanas que vão quebrar as amarras que Satanás te pôs. Você vive na dependência do pecado porque você está amarrado, amarrada. Mas quando você decidir por Cristo, Jesus te libertará. E você vai poder decidir. Você não vai estar vendido, vendida, e não vai ser obrigado, não vai achar que a única felicidade é o pecado. Você vai poder escolher entre ser limpo, santo, que a palavra santo, para você não confundir, significa separado disso aí. E quando você decidir, você vai decidir pelo que é certo. E Jesus garante a tua vitória, o teu livramento. Amém? Entendeu? É decidir e Jesus toma conta. Porque enquanto tu estás amarrado ou amarrada, tu vai pecar, prostituir, promiscuidade. Porque porque estás obrigado, amarrado, ou seja, algemado a um demônio. Mas Jesus não. Jesus dá liberdade de escolha. E quando a gente escolhe o certo, ele dá vitória e proteção. Palmas para Cristo. Um abraço e até mais.